sábado, dia 18 de julho de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, meus amigos, como algumas decisões acabam alimentando ainda mais o debate político e aumentando o acirramento dentro do debate político no Brasil. De um lado, o ministro Moraes manteve nessa semana o nosso presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, sequestrado, como nós sabemos, e determinou que durante 30 dias ele não vai poder receber visita de ninguém, nem mesmo de seus filhos, com finalidade eleitoral, segundo ele, a muralha da democracia. Muito bem. Pouco depois veio outra decisão que chamou a atenção. Moraes também negou autorização para que o presidente da Argentina, Javier Milei, possa visitar Jair Bolsonaro. Vejam só que ponto chegou o sistema jurídico brasileiro. Na prática, criou-se aí uma situação em que até um chefe de Estado estrangeiro ficou impedido de encontrar um homem que nada fez, que é Jair Messias Bolsonaro. Naturalmente, esse tipo de medida divide opiniões, e não é para menos. E enquanto seus defensores afirmam que as restrições servem para garantir o cumprimento das determinações judiciais, seus críticos enxergam um isolamento político que acaba produzindo ainda mais repercussão e fortalecendo a narrativa de perseguição adotada por seus apoiadores. Muito bem, é óbvio que o nosso presidente está sendo perseguido desde o dia que decidiu sair candidato à presidência da República. Simples assim. Agora, no fim das contas, mais uma vez, uma decisão judicial deixa de ser apenas um assunto jurídico e passa a ocupar o centro do debate político nacional. Porque essa decisão, a decisão daquele ministro, acaba criando uma situação pouco comum nas relações internacionais. Porque, na prática, um chefe de Estado eleito foi impedido de se encontrar com o nosso presidente Jair Bolsonaro, por força de uma decisão unilateral daquele ministro. E é justamente aí que a discussão deixa de ser apenas jurídica para ganhar contornos diplomáticos. Afinal, quando um presidente estrangeiro tem uma visita negada, o fato naturalmente desperta atenção dentro e fora do país. Para muito poucos, a decisão representa apenas um cumprimento rigoroso das medidas impostas pela justiça. Mas para a grande maioria dos analistas, a decisão transmite ao mundo a imagem de um cenário institucional incompatível com um país que se diz democrático. Ainda que isto acabe não provocando uma crise diplomática entre Brasil e Argentina, episódios como este acabam gerando desconforto político, alimentando debates internacionais e reforçando a percepção de que as decisões tomadas no Brasil estão longe de representar a tão propagada democracia que o governo brasileiro tenta vender ao mundo. Agora, nós sabemos aí, depois de procurarmos informações, obviamente, e esse nós, eu estou me referindo a mim mesmo, que o direito consagra dois princípios, o da razoabilidade e da proporcionalidade. O primeiro impõe que o juiz pondere sobre a sanção aplicada diante do fato ocorrido. A proibição de comunicação deve ser considerada medida extrema, sobretudo se tratando de contexto familiar. O segundo caracteriza o excesso constatado a uma aplicação desproporcional da lei. Separar o pai de seus filhos interfere no núcleo da família, que é, de acordo com o artigo 226 da Constituição, a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. A medida somente se justificaria em hipóteses de crimes
violentos ou coação direta no âmbito familiar. Duas coisas que estão longe de fazerem parte da família Bolsonaro. Além do mais, a justiça deve buscar medidas menos gravosas que sejam capazes de atingir o objetivo. Mas tudo isso, meus amigos, faz parte aí de uma cultura política contaminada desde os anos 60 e que prova que o Brasil precisa renascer culturalmente antes mesmo de corrigir seus problemas políticos. É apenas a minha opinião, obviamente, mas eu explico depois de ter investigado alguns assuntos, lido alguns artigos, e vou trazer para vocês agora. Ao olhar para a história política do Brasil, fica difícil compreender o presente, sem lembrar alguns acontecimentos que ajudaram a moldar a cultura política do Brasil. Um episódio que é pouco lembrado hoje em dia, mas extremamente simbólico, ocorreu lá no início dos anos 60, exatamente em 1963, quando o então desconhecido educador de nome Paulo Freire realizou sua famosa experiência na cidade de Angicos, lá no Rio Grande do Norte. Em apenas 40 horas, cerca de 300 pessoas, 300 adultos, foram alfabetizados em um projeto que chamou a atenção do país. Só que o objetivo da experiência ia muito além do ensino, da leitura e da escrita. O aprendizado estava concentrado em duas frentes: alfabetização e política. Isto não era uma simples coincidência, porque para Paulo Freire, a educação jamais poderia ser neutra. Por isso, no Brasil, essa relação entre política e formação da sociedade ajuda a compreender outros aspectos que acompanham a história brasileira desde suas origens. A corrupção. Embora esse fenômeno exista há milênios e esteja presente em diferentes civilizações, no Brasil, ao longo dos séculos, a corrupção deixou de ser apenas uma sequência de casos isolados, para se tornar justamente um fenômeno recorrente, atravessando diferentes regimes políticos, governos e gerações. Entender essa trajetória é fundamental para compreender por que, em pleno ano de 2026, a corrupção continua figurando entre as maiores preocupações do eleitor brasileiro. Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, as instituições foram perdendo sua identidade e diversos esquemas que antes permaneciam ocultos começaram a ser revelados. Nas décadas seguintes, vieram à tona alguns dos maiores escândalos da nova República. Como exemplo, temos aí os anões do orçamento em 1993, o mensalão de 2005, a Lava Jato, que começou em 2014, e mais recentemente o caso Master. Para mostrar que a corrupção política do Brasil é permanente, para se ter uma ideia, o escândalo dos anões do orçamento em 93, por exemplo, já mostrava que os parlamentares manipulavam as emendas parlamentares que vinham da União, do orçamento da União, para beneficiar interesses políticos e pessoais, em um esquema que envolvia favorecimento e desvios de recursos públicos. E agora, passado mais de 3 décadas, todos nós enxergamos o mesmo modus operandi entre aquele episódio e os debates atuais sobre transparência nas emendas parlamentares, os privilégios concedidos à classe política e os chamados penduricalhos. Ao reunir todos esses acontecimentos, percebe-se que a cultura política do Brasil foi construída para manter a repetição de práticas de corrupção que atravessaram gerações. Mais do que relembrar fatos do passado, essa trajetória ajuda a explicar por que temas como ética, transparência, fiscalização dos recursos públicos e responsabilidade dos agentes políticos permanecem no centro do debate nacional
e continuam influenciando diretamente nas escolhas dos brasileiros durante os pleitos eleitorais. Então, tudo isso que eu falei é para mostrar que o que acontece hoje é um trabalho que vem sendo feito há décadas, porque a cultura política do Brasil foi solidificada em cima de padrões nada republicanos, onde o conceito cultural favorecia atos de corrupção e que foram perpetuados pelos governos de esquerda desde quando surgiu aí um PT da vida. Vamos lembrar que na época do regime militar, onde havia somente a Arena e o MDB, era muito mais fácil detectar situações que mostravam uma conspiração contra o Estado brasileiro. Eram dois partidos apenas. Um mostrava o que o outro estava fazendo. E não dava para esconder tanto. E mesmo assim o país progredia, gerava empregos, tinha inflação baixíssima. O aumento das aposentadorias eram altas, né? O Brasil possuía suas empresas, era um país que prosperava mesmo dentro de um regime militar. E nós tanto pedimos por um governo civil que hoje estamos enxergando o resultado, infelizmente, de forma desanimadora. Isso somente serve para mostrar ou justificar o que acontece hoje, mas não pode servir de desânimo para continuarmos lutando pelo bem do Brasil, pela vitória de Flávio Bolsonaro em outubro próximo. Pode não resolver todos os problemas do Brasil, mas vai ser um passo a caminho de algumas soluções. Pelo menos, com Flávio Bolsonaro no governo, ele vai conseguir pelo menos colocar um pé no freio nesse desastre chamado corrupção do Brasil. É o que eu espero, é o que eu acredito e tenho certeza que é o que vocês acreditam também. Certo? Por hoje era isso que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostaram? Deixe os likes, né? Se inscrevam no canal. Façam seus comentários sobre o vídeo que vocês acabaram de assistir e convidem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Desejo a vocês um excelente final de sábado, muito bom descanso e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.